Olá pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre os livros que eu li no mês de maio e eu tô lendo agora pra vocês. Tô aqui com o meu diário de leitura pra não perder nada, porque por incrível que pareça eu li bastante esse mês. Nem todos os livros eu li em livro físico, então vou deixar aparecendo os livros aqui dos lados pra vocês darem uma olhada depois se vocês tiverem interesse de ler também. Mas enfim, vamos começar então. O primeiro livro que eu li nesse mês de maio foi As Perguntas, de Antônio, e eu não sei falar o sobrenome dele, então vou deixar aparecendo aqui embaixo pra vocês. E esse é um livro que eu não teria lido se eu não tivesse baixado de graça no Kindle. Mas eu acabei me surpreendendo, porque a leitura foi muito gostosinha, o livro foi muito gostosinho de ler. Ele fala sobre uma mulher, a Alina, que é doutoranda em História das Religiões, e ela leva uma vida bem monótona. Ela tem um emprego que ela não gosta, ela mora num lugar onde ela não gosta, e um dia ela recebe a ligação de uma delegacia, porque eles estão investigando uma seita que eles acreditam que está matando pessoas. E o livro fala sobre a Alina indo atrás dessa seita religiosa. E é muito legal essa história, é muito legal o livro, o autor escreve muito bem, é uma leitura bem gostosa mesmo. O livro ele é curto, então é bem rápido também a leitura. O segundo livro que eu li foi uma surpresa para mim, porque eu nunca tinha feito isso antes. Foi um livro em audiobook e eu nunca tinha ouvido um livro antes. Eu achava que eu não ia conseguir prestar atenção, né, manter o foco. E o que aconteceu? A Paola, do Livros e Fuxicos, ela começou um projeto porque uma plataforma estava liberando alguns livros gratuitos. E um dos livros era A Viúva Silenciosa, de Sidney Sheldon. Então ela fez um projetinho de leitura com o pessoal do Instagram sobre esse livro. E assim, foi uma experiência totalmente diferente. Foi bom, não vou mentir pra vocês, foi legal ouvir o livro, mas eu não sei se é algo que eu faria sempre, ouvir livros, né? O livro, ele gira em torno da história de uma psicóloga, que as pessoas ao redor dela vão morrendo. Então, o marido dela morre, os pacientes dela começam a morrer, e o livro é essa investigação para descobrir o que tá por trás da morte. Envolve o mundo das drogas, envolve vários assuntos pertinentes da sociedade, né? A corrupção de policiais, enfim. É bem interessante o livro. Eu não tô acostumada a ler suspense, então talvez seja por isso que o livro me surpreendeu tanto, que eu não previ o que ia acontecer no final mesmo, mas foi uma experiência legal, eu gostei de ouvir esse livro. O terceiro livro que eu li esse mês foi o Orlando, da Virginia Woolf. E, gente, que leitura desafiadora. A palavra é desafiadora, porque, assim, eu nunca tinha lido um livro da Virginia Woolf. E eu li o primeiro capítulo e foi muito confuso pra mim. Então eu voltei e reli o primeiro capítulo. Mas quando você pega o jeito de escrita da autora, você se surpreende com o livro no final. Eu demorei um pouco pra pegar esse jeito de escrita. Foram algumas releituras do primeiro capítulo. Mas no final eu acho, né, que eu entendi a maneira com que ela escreve, eu consegui aproveitar muito bem o livro. E ele conta a história do Orlando, que é um jovem inglês que vem de uma família muito rica, ele tem muita herança, e numa viagem, ele de repente acorda mulher. E é essa história, é essa mudança de sexo e tudo mais. Eu acho que é um assunto muito pertinente para a época que ela escreveu. Eu fiquei admirada como ela escreveu isso com tanta naturalidade. O livro, ele passa para você naturalidade, né? Enfim, é uma leitura que eu acho que vale muito a pena fazer. Você tem que ter calma com o livro, você tem que ler com atenção, então não é uma leitura fácil, mas quem tiver a oportunidade de ler, tava de graça no Kindle Unlimited, eu acho que não tá mais, mas mesmo assim vale a pena ler. E depois dessa leitura tão desafiadora que foi Orlando, eu decidi pegar um livro mais tranquilo, um livro mais divertido, né? E eu peguei o segundo livro da série Desventuras em Série. Essa série eu já li boa parte dela, mas faz muitos anos que eu li, então eu decidi começar tudo de novo. Em abril eu li o primeiro livro, agora em maio eu li esse segundo livro, que é A Sala de Répteis. Ele conta a história de 3 crianças que acabam perdendo os pais no incêndio e eles precisam de um tutor para cuidar deles, né? As crianças, elas têm um tutor do banco, mas não é o tutor que vai tomar conta, que vai pegar a guarda dessas crianças. Então eles são mandados para o Conde Olaf, que é uma pessoa horrível que quer roubar o dinheiro das crianças, enfim. Dá vários problemas, tem vários conflitos entre as crianças desse Conde Olaf, até que ele faz uma coisa horrível e as crianças são tiradas dele e levada para esse tio aqui, que ele é pesquisador em répteis, principalmente em cobras. E é um livro que ele dá um pouquinho de raiva, porque o Conde Olaf, ele tenta roubar a fortuna das crianças, que os pais deixaram uma herança muito grande. E ele
persegue essas crianças para onde as crianças vão. E ele vai normalmente disfarçado, só que é muito claro que é o Conde Olaf, e as pessoas não acreditam nas crianças, elas não acreditam que esse é o Conde Olaf, até que acontece uma tragédia enorme e as pessoas percebem que realmente aquele é o Conde Olaf, mas precisa acontecer essa tragédia enorme. Mas é um livro super divertido, é um livro super fácil de ler também, para quem quiser se distrair nessa quarentena, para quem quiser uma leitura rápida, uma leitura que você vai rir, eu recomendo muito Desventuras em Série. O quarto livro que eu li foi uma surpresa para mim, o livro me surpreendeu demais, foi As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain. E assim, gente, que livro foi esse? Esse livro, ele retrata uma época onde, antes da Guerra Civil nos Estados Unidos, entre Norte e Sul, né? Então ele retrata uma época onde a escravidão era muito forte, principalmente no Sul, no interior dos Estados Unidos. E ele retrata esse povo caipira, os costumes caipiras e também como os negros eram tratados nessa época, que os negros eram objetos, né? Eles podiam ser vendidos, maltratados, podiam apanhar, eles podiam até ser mortos pelos próprios donos, que nada acontecia com os donos, porque afinal de contas o negro nessa época não era considerado gente. E vai ser resenha desse livro no canal, mas eu fiquei chocada assim com tudo que acontecia no livro, de verdade. É uma leitura que eu acho fundamental pra gente começar a ver as coisas de outra forma, sabe? É uma leitura que toca muito a gente. E é uma leitura super polêmica, né? Um clássico dos Estados Unidos. É uma leitura fundamental para os norte-americanos. Enfim, façam essa leitura que é realmente super importante. O quinto livro que eu li, eu acho que a maioria de vocês já conhecem a história, que é O Clube da Luta. Esse livro eu tenho há muito tempo na minha estante e eu não li, eu ficava enrolando, passando pra frente, até que eu decidi pegar pra ler. E ele conta a história de um homem que é deprimido, sofre de insônia, até que ele conhece um outro homem chamado Tyler. E esse Tyler ajuda ele a criar o Clube da Luta, que se espalha pelo país inteiro, tem inúmeros clubes da luta que acontecem normalmente nos porões de bares, na madrugada, né? E as pessoas lutam para tirar essa tristeza deles e todos os homens começam a aparecer machucados em todos os lugares de todas as cidades. O livro, ele foi fácil de ler, é uma leitura fluida, ele foi bem rapidinho de ler, os capítulos são bem curtinhos e foi legal. Eu acho que o fato de eu ter assistido já o filme estraga um pouco a experiência dele, mas eu vou fazer um vídeo comparando o filme com o livro. Eu preciso reassistir o filme ainda, mas vai sair. Outro livro que eu li nesse mês de maio foi um livro sobre cachaça. É um livro mais técnico e pra quem não sabe, eu sou produtora de cachaça. Eu junto com meu pai, a gente faz cachaça, né? É uma tradição de família que existe desde 1932. E todo mês eu leio um livro de cachaça pelo menos. Então foi a vez de aprender um pouco mais sobre produção de cachaça orgânica. E pra mim essas leituras são muito interessantes porque é uma coisa que eu amo muito fazer, né? Então eu sempre tô lendo livros de cachaça, sempre vai ter aqui nas leituras do mês livros sobre cachaça. E o último livro que eu li nesse mês de maio foi uma releitura, eu reli Harry Potter. Eu queria há muito tempo já reler esse livro, mas eu não achava tempo, né? Mas como nessa quarentena eu tô ficando no apartamento o tempo todo, 24 horas por dia, eu decidi reler essa série e decidi reler outras séries também, porque é uma leitura que me tira um pouco da realidade, me faz eu me divertir um pouco, sabe? Eu acho que isso é muito importante nessa época de quarentena. E agora vamos falar um pouquinho sobre os livros que eu estou lendo, né? Eu tô tentando inserir na minha rotina, eu tô tentando inserir no meu hábito de leitura, a leitura de poemas e poesias. Então eu tô lendo esse do Carlos Drummond de Andrade, que é uma antologia poética, na verdade. Eu tô gostando muito, tô tentando ler um poema toda noite. E eu acho que é um processo longo, né? Inserir um novo tipo de escrita na sua vida. Mas eu acho que a gente também lê muito pouco poesia. Então eu acho importante a gente tentar abrir mais os olhos para outros gêneros literários, né? Outro livro que eu tô lendo é um livro de sociologia. Eu gosto muito de ler livros teóricos, né? Mas eu não me dedico muito a eles, mas eu gosto, às vezes, pegar um livro teórico e ler um capítulo, enfim. E o livro que eu tô lendo agora é A Sociedade do Cansaço. Eu não sei falar o nome desse autor também, me desculpem, mas eu vou deixar aqui embaixo. E esse livro, como que eu posso descrever ele pra vocês? Sabe aquela imagem da velha e da princesa? Que você tá vendo a velha, aí alguém te mostra a princesa e você
não consegue mais não ver a princesa. Eu vou deixar a imagem aqui do lado pra quem não sabe qual imagem é essa, mas esse livro tá sendo essa imagem pra mim. Ele fala sobre conceitos já muito falados na sociedade, mas ele fala de uma forma tão diferente que depois que você lê, você não consegue parar de pensar nessa forma que ele fala. Então, assim, tá sendo um livro muito bom. Eu recomendo muito para quem quer entender melhor a sociedade dos dias atuais, principalmente. Ele faz uma comparação, né, dessa sociedade que a gente vive hoje com a sociedade da geração passada, que é totalmente diferente. Enfim, é um livro super interessante, só que ele é super denso. Quando eu pego para ler, eu leio um capítulo e fico pensando 1 hora sobre esse capítulo. É um livro feito para você pensar mesmo na sociedade, em tudo que tá acontecendo. É um ótimo livro. E mais um livro que eu tô lendo, que eu tô tentando enfrentar, tá sendo uma odisseia essa leitura pra mim, mas também tá sendo muito bonita e muito legal, é o Em Busca do Tempo Perdido de Proust. Eu já li o primeiro livro, que é No Caminho de Suana, e o livro ele me surpreendeu muito, porque ele é denso, tem parágrafos enormes, o Proust ele é super descritivo, mas é um livro que ele é lindo, ele tem uma escrita muito bonita, muito metafórica, muito poética, e você fica admirado com a escrita. Eu fiz várias anotações no livro com relação à escrita e não à história, né? Mas assim, é um livro super denso, super difícil. Os capítulos têm 200 páginas, 100 páginas, são enormes. E pra mim, eu leio 10, 15 páginas dele por dia e isso já me satura, eu não consigo mais ler porque é um livro que cansa também, mas que você quer ler pela beleza da escrita do Proust. Bom, é isso. Esses foram os livros que eu li em maio e os livros que eu tô lendo agora. Espero que vocês tenham gostado. Pretendo fazer todo mês um vídeo sobre os livros que eu li e tudo mais. Se você gostou, curte, se inscreva no canal e me segue também nas redes sociais, que lá eu posto com mais frequência o que eu tô lendo e tudo mais. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.